Tudo bem, minha gente? Aqui é o Rui Henrique e sejam bem-vindos ao Domingo Mal-Assombrado, o quadro do canal onde você vai pegar seu café, sua pipoca ou seu chocolate quente e curtir uma hora de histórias assustadoras. Se preparem para o Domingo Mal-Assombrado. Domingo Mal-Assombrado. Ali em Santa Luzia, no Maranhão, muita gente nem ligava mais para essa coisa de quaresma. O povo vivia como se fosse qualquer outro dia da semana. Apenas Dona Penha falava sobre isso. Dizia que nesse tempo era preciso manter resguardo, respeitar as leis desse período. E o que a velha senhora dizia era que ali, nos anos 50, tinha existido um lobisomem que aterrorizou a região. O bicho tinha até devorado um bebê pagão e matado um cavalo de um fazendeiro. Minha gente, vocês têm que ter cuidado nesse tempo de quaresma. É tempo de lobisomem, falava ela e contava a história do que ali tinha ocorrido. Daquele lobisomem que tinha sido um homem que tinha blasfemado contra Deus e como castigo tinha acabado se virando num bicho desgraçado, um lobisomem. Eu vi esse lobisomem, eu vi com esses próprios olhos, dizia ela. E quando contava essa história, as pessoas davam riso e gargalhada. Com o tempo, a velha senhora acabou pegando fama de doida. Por onde quer que fosse, as pessoas riam e zombavam dela. E esse lobisomem que a senhora disse ter visto, foi no filme, foi? Zombava seu Zé Piaba, o vizinho dela. Dona Carmen, outra vizinha, também lhe perturbava. Sempre que a velha senhora passava pela rua, ela perguntava pelo lobisomem em tom de piada. Dona Penha já andava em seus 70 anos, era viúva. A vida não tinha lhe dado a oportunidade de ter filho, por isso morava sozinha. Era isso que a deixava mais triste do que a zombaria do povo na rua. O fato é que ninguém, nesses anos todos, sequer tinha visto falar mais de lobisomem por ali. Mas naquela quaresma, as coisas estavam para mudar. Ninguém percebeu, mas algo macabro pairava no ar da região. E naquela primeira sexta-feira da quaresma, Dona Penha teve um pressentimento de que algo ruim tinha dado entrada na cidade. Vixe Maria, disse ela, fazendo o sinal da cruz e fechando a janela. Naquele mesmo momento, uma criatura apareceu perto da casa da velha. Se Dona Penha não tivesse fechado a janela a tempo, teria se deparado com aquele ser diabólico. Era um lobisomem. A criatura ficou ali farejando da janela de Dona Penha. Ali perto, Dona Carmen, a vizinha dela, terminava de lavar os pratos e entrar para dormir quando ouviu um som que vinha dos matos. A mulher pensou que fosse seu cão. Não tinha visto o animal durante o dia todo. Vem cá, Paçoquinha, disse ela, chamando por ele. E como não teve resposta, foi até o lugar na intenção de pegar o animal. Mas quando chegou lá, o barulho parou. Estranhou aquilo. Continuou chamando pelo cão, mas sem resposta. De repente, ouviu um latido. Mas para sua surpresa, o cão estava lá na frente de sua casa. Oxe, como esse cachorro foi parar ali se estava agorinha aqui? Falou ela sem entender. E foi justo nessa hora que ela viu surgir na sua frente uma criatura peluda com um focinho de cachorro. Era um lobisomem. Logo, um cheiro podre terrível tomou conta da mata. O cão Paçoquinha, que vinha para perto dela, o cão que vinha para perto da dona, ao se deparar com o lobisomem, voltou correndo para onde estava e de lá sumiu por trás da casa. A mulher, sem saber o que fazer, correu na direção oposta da criatura, justamente para dentro da mata. Atrás, ela viu o lobisomem pulando o mato
galho e tudo que vinha pela frente. Logo, o cansaço começou a vencê-la, mas sabia que se não parasse, ia acabar caindo no chão. E assim que olhou para trás, não viu mais o monstro que lhe perseguia. Onde estava o lobisomem? Se perguntava. Olhou de um lado para o outro e nada. A mata estava em silêncio. Seu coração batia acelerado. A toda hora, a mulher se arrepiava, imaginando o lobisomem ali por perto. Onde estaria aquele monstro? Se perguntava a todo instante. Aquilo não podia ser uma ilusão. Tinha certeza de ter sentido o fedor de carniça que vinha daquele lobisomem. E era como o povo sempre dizia, que lobisomem fede a carniça. Aquela criatura era real, tão real quanto tinha sentido a sua presença. Quem poderia dizer que lobisomens existiam de verdade? Pensou ela, e foi quando se lembrou de Dona Penha. A velha sempre disse que esses bichos realmente existiam. Naquele momento, já tinha se arrependido de ter zombado dela. Dona Carmen não tinha coragem de voltar. Temia que o lobisomem estivesse escondido, apenas esperando um movimento seu para lhe atacar. Era melhor ficar ali mesmo, sem se mexer, pensava ela. Seu Zé Piaba, outro vizinho zombador de Dona Penha, estava brigado com a mulher, desde o carnaval. No meio da festa, ela tinha flagrado o marido aos beijos com outra. Como resultado, a mulher foi passar uns dias na casa dos pais dela. Seu Zé Piaba nem ligava. Sabia que a mulher não conseguia viver sem ele. Afinal de contas, aquela não era a primeira vez que ele traía ela. No São João passado, todo mundo ficou sabendo que ele estava de caso com a filha de seu Jurandir. Inclusive, tinham visto ela entrando na casa dele. Isso sem falar nos outros casos. E mesmo assim, a mulher lhe perdoava. Ela vai voltar logo, e se não voltar, arrumo outra para esquentar a cama no lugar dela. Pensava ele deitado. De repente, ele viu a janela do quarto, que estava apenas encostada, se abrir lentamente. Mas quando viu, foi a cara de um bicho, feito um cachorro. Só que aquilo não era um cachorro. O que lhe chamou a atenção foram os dois olhos vermelhos, feitos duas tochas de fogo. Seu Zé Piaba ficou paralisado de medo. Aquele ser lhe observava com ódio no olhar. O homem se arrepiava a todo momento ao encarar aquele olhar. O susto tinha sido tão grande que ele acabou se urinando na cama. Isso é um lobisomem, pensou ele. Logo, o vento entrou, trazendo aquele cheiro de carniça que vinha da criatura. A caatinga infestou todo o quarto. Seu Zé Piaba estava travado na cama. A única parte de seu corpo que ainda se movimentava eram as pálpebras que piscavam os olhos. Então, o lobisomem segurou na janela e pulou para dentro do quarto. O homem pôde ver perfeitamente como era a forma daquele ser macabro. Nunca tinha imaginado se deparar com um lobisomem. Se escapasse, jamais ia zombar de novo de Dona Penha, pensou ele. Nessa hora, o lobisomem avançou na direção da cama e, feito uma criança, seu Zé Piaba se cobriu todinho com a coberta. Porém, o lobisomem não atacou. O homem ficou ali escondido embaixo da coberta e só depois de muito tempo teve coragem de olhar, e foi quando viu que não tinha nada ali. Apenas a janela escancarada denunciava que algo tinha entrado ali. Dona Penha ouviu sons no seu terreiro e se acordou. Tinha algo lá fora. A velha senhora se levantou e foi até a janela e abriu lentamente. Ali, ela viu o lobisomem parado bem no meio do terreiro, mas de repente a criatura começou a desencantar em gente. E a figura que foi surgindo, ela pôde reconhecer. Era seu finado marido. O homem acenou para ela e logo sumiu no ar, feito fumaça. Dona Penha pensou que tudo aquilo fosse obra de um sonho, mas pela manhã, quando ela se acordou, ela já escutou vários relatos de vizinhos que tinham se encontrado com o lobisomem. 2 deles tinham sido os vizinhos do lado, Dona Carmen e seu Zé Piaba.
Ela, Dona Carmen, tinha passado a madrugada toda dentro da mata, com medo do lobisomem. E seu Zé Piaba disse que o lobisomem tinha invadido sua casa. Dona Penha não tinha sonhado, não. Tudo aquilo tinha acontecido de verdade. Aquela visão do seu marido era real. Ele tinha vindo lhe visitar e vingar a zombaria que os vizinhos faziam com ela. Dona Penha sempre soube que lobisomens existiam, pois quando seu marido era vivo, ele é quem tinha sido o lobisomem que aterrorizou aquela região. Dona Aurora e seu Martins se acordaram naquela madrugada. Tinham ouvido uma batida na porta. Eita, é o Timóteo que chegou. Martins, se acorda. Timóteo chegou, disse a mulher na cama. Será que ele se esqueceu da chave de novo? Disse o marido. O homem se levantou e seguiu até a porta, morrendo de sono. O filho trabalhava até tarde no engenho e sempre chegava por aquelas horas. Seu Martins abriu a porta e não viu ninguém. Estranhou. Timóteo chamou ele pelo filho. Foi nessa hora que ele ouviu um barulho do lado da casa, ali onde ele costumava jogar o lixo. O homem saiu e foi até lá. Enquanto seguia para lá, ouviu o som de algo correndo por dentro da mata. A mata que ficava ao redor da casa. Apressou o passo e quando chegou lá, viu o lixo todo revirado. Oxe, que diabo foi isso por aqui? Perguntou o homem. De repente, um calafrio subiu pelo espinhaço que fez ele se arrepiar todinho. Olhou para a mata e sentiu a sensação de que algo lhe observava escondido por ali. Timóteo chamou o pai pelo filho. Um cheiro forte de enxofre e de osso queimado dominava o ambiente. Oxe, que negócio estranho! Terá sido um cachorro vagabundo que espalhou esse lixo todinho, disse o homem e seguiu de volta para entrar em casa. Mas antes de cruzar a porta, ele se assustou. Escutou um roncado e quando olhou para trás, viu aquele porco enorme. Uma criatura de forma horrível, com orelhas enormes. Algo que jamais tinha sido visto por ele. A criatura então correu a seu encontro a toda velocidade. Mas seu Martins foi mais rápido e conseguiu entrar e fechar a porta. Foi quando viu aquela pancada na porta. Por sorte, já tinha trancado. Só que aquele porco diabólico continuava a tentar abrir a porta. Seu Martins acabou ficando sem reação e estava hipnotizado. Logo, a criatura parou de bater na porta. Mas seu Martins ainda conseguia ouvir os barulhos do casco. Nessa hora, apareceu Dona Aurora, assustada, com aquelas pancadas na porta. Que foi isso, Martins? Perguntou ela. Tem um porco dos diabos aí fora, mulher. Querendo entrar. Se eu não fecho a porta a tempo, ele estava aqui dentro, fazendo a desgraceira, disse ele. Oxe, e de onde veio esse bicho? Perguntou ela. E quem saberá? É um bicho horrível, Aurora. Se eu não corro, ele tinha me pegado e me matado. Um bicho grande, disse ele. Vixe Maria, isso não é coisa boa não, homem. A gente está em tempo de quaresma. E o que será de Timóteo, meu Deus do céu? O que será do nosso filho? Falou a mulher agoniada. É mesmo. É bem capaz dele dar de cara com esse porco por aí. E o miserável é capaz de pegar ele de furto, disse seu Martins e correu para pegar sua espingarda velha de caçar. Tu não vai sair não, né, homem? Perguntou a mulher, assustada ao ver o marido. E eu vou ficar aqui esperando esse bicho atacar nosso filho, é? Disse o homem, saindo de dentro de casa. Seu Martins ficou ali na frente da casa, enquanto Dona Aurora, da porta, rezava e observava tudo. Estás ouvindo, Aurora? Perguntou seu Martins ao escutar aquele som do mato sendo pisado. Eu tô, disse a mulher. O maior medo dela era que aquele porco diabólico se
se deparasse com o filho, que já teria largado fazia tempo. Esse bicho sabe que eu tô armado. Ele não vai meter a cara aqui não. O que eu tô pensando é em Timóteo, se ele se deparar com ele por aí. Falou seu Martins. Da mata vinham aqueles sons de mato sendo pisado. Era como se a criatura arrodeasse a casa. Onde está esse menino? Perguntou Dona Aurora. E assim, as horas iam passando e aquela criatura arrodeando a mata. Seu Martins, sempre com a arma engatilhada, olhava para todos os lados. O som do mato se mexendo, de repente, pareceu parar. Só que isso deixou o homem mais atento. Se prepara, vice mulher, disse seu Martins. Meu Deus, onde é que está Timóteo? Dizia Dona Aurora. Timóteo já é homem, mulher. Ele já sabe se virar. Se brincar, já ficou sabendo desse porco do inferno e ficou por lá mesmo no engenho. Eu espero que sim, disse a mulher. O som do mato de repente voltou e um guincho infernal se ouviu lá de dentro. É o desgraçado, disse seu Martins. Isso não é porco comum não, homem. Isso é coisa de Quaresma, falou a mulher. Mas de repente, o porco diabólico surgiu de dentro da mata na maior velocidade, assustando o casal. Martins disparou, mas o tiro não acertou a criatura, que agora mostrava os dentes afiados. O homem ia engatilhar a arma, mas pensou que não ia dar tempo, e golpeou a criatura com a arma em sua cabeça. Seu Martins ainda deu mais um tiro, mas o bicho já tinha sumido por dentro da mata. Dona Aurora quase teve um ataque nesse momento. Mal o casal pôde respirar e logo o porco maldito surgia novamente. Dessa vez com mais fúria. E mais uma vez, seu Martins atirou e errou o tiro de novo. Tentou golpear o animal, mas ele passou direto por ele. E de repente, ele se aproximava de Dona Aurora e saltou sobre ela. Porém, no jogo de movimento, ela conseguiu deixar a criatura passar direto, indo se chocar com as coisas lá de dentro da casa. Seu Martins puxou a mulher e fechou a porta. Que tanto tiro foi esse, seu Martins? O porco lobisomem apareceu por aqui também, foi? Perguntava seu Zelão, o vizinho do sítio ao lado, que aparecia de armas em mão, ali no terreiro. E após, homem, é esse bicho mesmo, eu acabei de prender ele aqui dentro de casa, disse seu Martins, enquanto via tudo se quebrando lá por dentro. Ele tá fazendo a maior desgraceira aí dentro da minha casa. E após, homem, vamos dar um fim nesse bicho. Ele destruiu o meu galinheiro e matou um bocado de galinha, falou seu Zelão. Oxe, tu não tá recebendo as notificações do caos de cordel não, é? Então vê se tu não foi desinscrito do canal. Ou então, desativa o sininho e ativa de novo. E dessa vez, põe para receber todas as notificações. Agora sim! Então, os homens abriram a porta lentamente e entraram com todo cuidado, com arma em ponto de bala. Dona Aurora ficou lá fora rezando. Dentro da casa estava o maior silêncio. Seu Martins ouviu o próprio coração acelerado de medo. Ele se escondeu, disse seu Zelão. Nessa hora, ouviram o som de algo se mexendo em um dos quartos. E quando os homens entraram ali, levaram o maior susto. Não, pai, não atire não, falou Timóteo, sem roupas. Ele é quem era o porco diabólico. Seu Zelão estava tão chocado quanto o pai do rapaz. Depois, Timóteo contou ao pai que no fim da tarde do dia anterior, ele e mais dois amigos decidiram, antes de trabalhar, comer um leitão que tinha aparecido pelo engenho. Logo, trataram o animal e o assaram na brasa e comeram. Não passou pela cabeça dele que era tempo de Quaresma e que precisava se resguardar. Quando deu meia-noite, Timóteo começou a passar mal. Daí, começou a se virar num bicho. Na mesma hora, ele saiu correndo do engenho em direção à casa. Todos ficaram surpresos diante daquela maldição. E por pouco, o pai não matou o filho. Decidiram guardar segredo sobre aquele acontecimento. Seu Zelão foi obrigado a fazer o mesmo,
pois seu filho também tinha sido um daqueles que tinha comido leitão. E como Timóteo disse que não tinha ido na casa de seu zelão, se revelava naquele momento que o filho dele também tinha se virado num porco. Por sorte, a maldição dos rapazes durou apenas aquela quaresma, mas essa lição eles nunca mais se esqueceram. Há muito tempo, lá para as bandas de Gamileira, em Pernambuco, aconteceu uma coisa tenebrosa. Diz que lá uma mulher pariu um bebê que não era gente. Quem viu, disse que foi a coisa mais horrível do mundo. Eu não vi, mas escutei com esses ouvidos a história da boca de quem viu. Era tempo de quaresma, tempo de se manter resguardo das coisas impuras. Mas a história começa bem antes desse período santo. Ali em Gamileira morava uma família rica. O patriarca era um senhor de engenho chamado José Amarante, homem que levava tudo na mão de ferro. A mulher tinha por nome Amélia, e o casal teve 5 filhos, dos quais 4 vingaram. Nesse tempo em que se passou essa macabra história, só lhe restava na casa a filha caçula, única, ainda solteira. O resto, tudo já tinha arrumado suas vidas. A moça se chamava Doralice Amarante. Devia andar pelos seus 16 para 17 anos. Ela era a única lembrança de uma família daquela casa grande, já que todos os outros filhos tinham ido morar distante. Por isso que a menina era o xodó da senhora da casa. O amor àquela menina era tão grande que a mulher quase não queria ver a filha casada. Já o pai, o senhor do engenho, queria o contrário, tanto que a moça já era encomendada em casamento ao filho de um amigo, comerciante do Recife. A data do casamento já era tratada para ser para um dia, no mês de maio. O tempo era de preparo para aqueles festejos. A única que não estava feliz com essa história de casamento era a própria Doralice. Vivia ela um pesadelo, isso porque escondia um segredo. Estava grávida, e o pior é que a barriga já dava sinais, já estava a ponto de não conseguir mais esconder. As empregadas que sempre vinham lhe servir sabiam daquele segredo. O pai, senhor do engenho, nem mesmo via a filha direito. Envolvido nos negócios da cana, muitas vezes estava a viajar pelos arredores. Quando o noivo de Doralice vinha de Recife para vê-la, a moça inventava que estava indisposta. O rapaz voltava aguado para a capital, porém o tempo passava. Naquele mês de março, ela faria 7 meses de gravidez. E foi quando passou a evitar os pais dentro de casa. Era tempo de quaresma e Dona Amélia andava de um lado para o outro, preocupada com o cumprimento desse período. Também já estava suspeitando de algumas atitudes da filha. A moça só andava agora vestida de roupas largas. Não jantava mais junto com todos. E uma certa tarde, a mãe flagrou a filha saindo do banho e viu aquela barrigona redonda, já quase brilhando. Aquilo não era outra coisa senão gravidez. Foi um choque para Dona Amélia, mesmo já suspeitando que algo estranho estava acontecendo. A filha chorou de quase secar as lágrimas, vendo seu segredo revelado. "Quem é o pai dessa criança, Dora?" perguntou a mãe séria. A moça mal conseguia falar entre choro e soluços. E quando conseguia pronunciar algo, era para implorar à mãe que não contasse nada a seu pai. Dona Amélia estava decepcionada, julgava a filha ainda no berço da inocência, e agora estava ali à sua frente o resultado dos seus pecados. "Quem é o pai dessa criança?" perguntou ela de novo. Doralice, vendo que não tinha mais volta, revelou tudo para a mãe. Desde pequena, ela tinha crescido junto com as outras crianças, filha dos empregados e trabalhadores do engenho. Um dos meninos sempre tinha sido sua paixão. O nome dele era Claudivan, filho do feitor, homem
que era braço direito de seu pai. Quando Doralice soube que ele ia se casar com a moça dali do engenho, ficou morta de ciúme e, enlouquecida, seduziu o rapaz em uma noite. E logo depois do acontecido, foi anunciado por seu pai seu casamento com o moço do Recife. Dona Amélia não conseguia ver sua filha naquilo que ela mesma revelava. Não conte a papai, por tudo que é mais sagrado. Eu tentei tirar esse menino. Tomei até umas garrafadas, encomendada por uma velha mandigueira, mas não deu certo. A criança continuou, falou Doralice. Dona Amélia saiu do quarto da filha em silêncio. E Doralice passou o fim de tarde em prantos. A lua saiu cheia no céu, assim que a noite chegou. Já estava em tempo de quaresma, tempo perigoso. E após o jantar, que mais uma vez a moça não compareceu, em seu quarto acabou recebendo visitas. Era sua mãe e seu pai. O senhor do engenho não esperou que a moça falasse e já saiu gritando. Que história suja é essa, Doralice? Gritava ele furioso com a filha. A moça em prantos se tremia toda e novamente teve que contar a mesma história que tinha contado para a mãe. Eu nunca imaginei que você pudesse fazer algo tão baixo. Algo que é contrário a tudo que eu e sua mãe lhe ensinamos. Ainda mais com alguém que não está no nosso nível. Um simples filho de feitor. Aquela cobra daquele Claudivan cresceu bem aqui debaixo do meu teto e me traiu desse jeito. Falou José Amarante como se cuspisse. Ele não tem culpa nisso, meu pai, disse Doralice chorando. Nesse momento, um tiro se ouviu, vindo lá de fora. Eu não me preocupo mais com ele, disse o senhor de engenho sério, sem demonstrar espanto diante daquele disparo. Doralice, naquele momento, soube que o amor de sua vida agora estava morto. Eu só não mato você também, porque ainda corre meu sangue nas suas veias. Mas essa coisa abominável que você traz na sua barriga não passa de um bicho, um animal. Eu amaldiçoo esse monstro em seu ventre, disse o senhor do engenho. Ele tinha se esquecido, ou talvez nem se importasse, que já andava em tempo de quaresma, e tais palavras malditas ganham mais poder. Diante de todo o aperreio, a moça começou a sentir naquele momento as dores do parto. Era noite trevosa, noite de sexta-feira de quaresma. As empregadas da casa então correram até lá para ajudar naquele parto. Porém, para o espanto de todos ali, o que nasceu não foi gente, e sim um bicho feio, todo peludo. Uma criatura com garras. Aquele bebê horrendo não chorou, mas soltou um berro horrível que arrepiou a todos ali. A criatura, de repente, deu um salto dos braços da empregada que tinha ajudado no parto e saiu correndo para cima do senhor do engenho. Nessa hora, todos viram, na boca daquele bebê monstruoso, dentes pontiagudos que cravaram no pescoço de José Amarante. O senhor do engenho até que tentou tirar de si aquele ser, mas logo tombava no chão morto, com seu sangue jorrando com força de seu pescoço. A criatura então correu e saltou pela janela, caindo lá fora. Algumas pessoas depois contaram que viram quando a criatura, peluda e pequena, passou correndo por eles e se adentrou na mata. Tudo que tinha acontecido naquela noite macabra foi mantido em segredo. Até mesmo o motivo da morte do senhor do engenho. Foi apenas noticiado que o homem tinha morrido em um acidente. Doralice chegou a se casar com o moço do Recife. Ele que se tornou o novo senhor do engenho. Dizem que ele nunca chegou a desconfiar dos acontecimentos macabros que ali aconteceram. E quase ninguém soube na época, só depois de muito tempo que essa história começou a escapar, sendo contada a um e a outro. João segue com sua mãe por um trecho da mata da ilha de Marajó, lá no Pará. A moça parece estar apressada pela velocidade de seus passos. Mãe, tô com fome.
diz o menino, enquanto é puxado pela mão pela mãe. Nunca que João tinha andado tanto como estava andando naquele dia. Tinha crescido ali, brincando naquelas matas, mas aquele trecho ele não conhecia. Já estava acostumado com aquele tratamento de sua mãe. Luana era jovem, tinha apenas 17 anos, e por isso não tinha paciência com o filho, que tinha apenas 7. "Tô com fome, mãe", falou o menino de novo. "Daqui a pouco você vai comer", disse a moça, sem olhar para trás. O suor pingava de seu rosto. Assim, Luana avista lá na frente as águas da Baía de Marajó. Ali, ela avista uma pessoa e logo a reconhece. É uma mulher loura. Se a balsa tivesse chegado, a gente já tinha ido-se embora, diz a mulher para Luana. "Me desculpe, dona Chuchu, tive que esperar minha avó chegar", se desculpou Luana, nervosa, diante daquela mulher. João viu aquela mulher estranha. O menino viu também quando ela entregou à sua mãe um celular. Ele já conhecia aquele aparelho. Sua avó também tinha um. "Você tá com fome, João?", perguntou a tal dona Chuchu. João fez que sim com a cabeça, e logo a mulher lhe entregou um chocolate. Em segundos, o menino comeu tudo. "Quer outro?", perguntou ela. E rapidamente ele devorou novamente, igual ao primeiro. João nunca tinha se sentido tão feliz como daquele jeito. Aquela comida era gostosa demais. "Vem aqui, João", disse a mulher, apontando o caminho à frente. E foi nesse momento em que o menino procurou pela mãe, olhou ao redor e não viu ela. "Mamãe", chamou ele. "Sua mãe foi ali e já volta", disse dona Chuchu. "Venha ver, aqui tem outras crianças", disse a mulher, trazendo o menino pela mão até o outro ponto da margem da Baía de Marajó. Ali, o menino viu outras 2 crianças e um homem barbudo, todo mal encarado. Ele olhava para a mata a todo momento. Fazia tempo que João não via outra criança por ali. A bem dizer, nem lembrava da última vez. Ali só via gente grande. No chão havia uma menina deitada que parecia dormir, mas ela estava de olhos abertos. Em pé ao lado dela estava um menino. João se aproximou dele e nada disse. "Tu conseguiu arrancar os dentes?", perguntou dona Chuchu ao homem. O barbudo mal encarado apenas balançou a cabeça afirmativamente. Continuava a olhar o tempo todo para a mata. "Perfeito. Ela já está garantida para o empresário francês. Agora vamos aguardar a balsa", falou dona Chuchu. O homem nem sequer ouviu o que ela tinha dito. Continuava com os olhos fixos na mata. "Tu ouviu, Luiz, o que eu falei?" "O que foi que tu tanto olha para essa mata?", perguntou ela. "Enquanto eu estava arrancando os dentes da menina, eu tive a impressão de ver um vulto preto saindo de dentro da água e entrou bem em direção da mata. Parecia um bicho, um cachorro grande", disse o homem, aparentando estar assustado. Ali não havia ninguém, estavam sozinhos, cercados apenas pelas águas e pela mata. "Que besteira, bicho é o que mais tem aqui", disse dona Chuchu. "Besteira nada, aí em Belém mesmo no Tenoné, estava aparecendo um lobisomem. Essa é a última vez que eu faço essas tranqueiras de noite. Eu não gosto de sair à noite, principalmente em tempo de quaresma", disse Luiz. "Deixa de conversa, homem. Você sabe muito bem que de dia não dá para resolver isso. Eu já fiz de tudo para o povo esquecer da notícia que saiu na TV sobre o sumiço das crianças daqui. E se eu não tivesse fama e poder e conhecesse gente poderosa, isso aqui tudo já tinha se acabado. A gente tava sem dinheiro agora. E outra coisa, lobisomem é história para assustar criança. Se quiser continuar ganhando dinheiro, é bom ficar calado. Amanhã a gente tem que enviar os 4 rins lá para Malta", falou Chuchu. Diante daquela resposta, Luiz se calou, mas volta e meia ainda olhava para a mata. "Qual é o seu nome?", perguntou João ao outro menino. "Meu nome é José", respondeu o outro. "E o nome dela?", perguntou o menino, apontando para a criança deitada. "Eu não sei não conheço. Eu só sei que tiraram todos os dentes dela
que nem fizeram com meu irmão mais novo e com a minha irmã. Tiraram todos os dentes, falou o menino, sempre olhando para o chão. João ia fazer outra pergunta a ele, mas sentiu um cheiro forte de cachorro molhado. Reconheceu o cheiro, pois ele e sua mãe criavam um cachorrinho, e sempre que dava banho nele, o animal ficava com aquele cheiro. Foi nesse momento que o viu um uivo tenebroso. O homem barbudo ergueu a arma dele. Tá vendo? Isso é uivo de lobisomem. Cadê essa balsa que não chega? Falou Luísa a Dona Chuchu. Deixa de medo, homem. A balsa já tá vindo. Acabei de receber uma mensagem dele aqui no celular. Isso aí deve ser algum cachorro, disse a mulher. Foi nessa hora que o homem foi atacado pelas costas e foi arrastado pelo pescoço por aquele vulto negro. Dona Chuchu nem sequer viu o que tinha acontecido. Apenas deu falta do empregado. João assistiu a tudo e, sem pensar, correu para dentro da mata na direção oposta. Ainda chegou a ver o homem sendo arrastado por aquela criatura que misturava gente e bicho numa coisa só. Era um lobisomem. O menino ficou escondido dentro da mata. Estava assustado. Nunca tinha visto uma criatura horrível como aquela. Mas de repente começou a pensar que era melhor voltar. Ali ele estava sozinho. Foi quando, pela mata, ele passou a escutar passos. Sentiu novamente o cheiro de cachorro molhado. O coração de João acelerou nessa hora e o menino se arrepiou todinho. De repente, sentiu uma mão gelada lhe pegando. Era a tal Dona Chuchu. Onde você pensa que vai, seu verme? Você me vale ouro, disse ela. João estranhou aquela mudança da mulher e sentiu vontade de chorar. Mas antes que derramasse a primeira lágrima, viu à sua frente o lobisomem saltar sobre a mulher e atacando justamente na garganta. Diante daquela cena terrível, o menino correu em direção às águas da Baía de Marajó. Ali, ele procurou pelo outro menino e pela menina que estava deitada. Porém, não viu ninguém. Estava sozinho. Para onde eles teriam corrido? E foi quando ele olhou para a mata que viu saindo dali o lobisomem. Novamente arrepiado, ele olha para a criatura que está parada apenas a lhe observar. Não tinha para onde correr. Mas em segundos, a criatura, que apenas lhe observava, entra na mata lentamente, sumindo. O menino então começa a chorar. Até pensou em entrar na mata e voltar para casa, mas não sabia como fazer aquilo. Ele e sua mãe tinham andado muito por ali. Foi quando viu um som estranho. Lá longe, ele viu a balsa se aproximando. Simão e Albino se tornaram grandes amigos desde que começaram a trabalhar em um dos mercados de Macaíba, no Rio Grande do Norte. Todas as folgas eles estavam juntos. Quando não era na pelada no campinho, era nas matas caçando. E caçavam por diversão mesmo, que de comida, graças a Deus, não lhes faltava. Às vezes, matavam um bicho só para comer junto com cerveja. Mas certa tarde, de um dia de folga, decidiram sair para caçar. Dona Betânia, mãe de Simão, antes que saísse, chamou os dois. Menino, tu tem cuidado nessa mata. É tempo de quaresma. Não tem necessidade de vocês caçarem. E logo nesse tempo, disse ela a eles. Oxe, mãe, essas coisas é tudo superstição do povo. Alguém sofre um acidente na mata por sua própria culpa, ou então volta sem caçar e diz que foi culpa da entidade da mata, culpa da caipora. Tudo isso é invenção desse povo que não tem instrução. Falou Simão. Seu amigo Albino apenas sorria. Tua avó sempre me falou desse tempo, menino, que não era coisa boa comer carne e que dirá caçar, insistiu ela ao filho. Tá vendo, mãe? Só quem fala essas coisas era a gente do tempo antigo.
Desde meus 12 anos que eu escuto essas histórias. Nunca que aconteceu nada com ninguém. Hoje, ninguém mais tem essas conversas. Lobisomem, caipora, mula sem cabeça, eu só escutei foi na escola, disse Simão. A mãe, percebendo que não ia convencer o filho, desistiu de insistir. Se ele já era desobediente na adolescência, agora era que ninguém segurava ele. Então, seguiram para a caçada. Os dois rapazes iam animados e levavam junto o cachorro prateado. O bicho era bom de caça. Sempre que avistava algo, soltava um alerta e corria para cima da presa. Às vezes dava certo, mas sempre ele acabava espantando a presa. Para os dois amigos era motivo de mais diversão, pois saíam atrás da caça na carreira danada, tentando acertar o bicho. Bino, tua irmã falou o quê depois que eu disse que achava ela bonita? Perguntou Simão. Ela disse nada, mas eu tô ligado que ela tá afim de tu. Ela fica toda bestalhada pro teu lado, falou Albino sorrindo. Oxe, é mesmo, é? Então tá no papo, disse Simão. Agora eu vou te dizer uma coisa. Eu faço gosto de você namorar com ela. Tu é meu melhor amigo. Agora se escorregar, não tem amizade que dê jeito, disse Albino falando sério. O que é que tu acha de eu pedir ela em namoro hoje? Perguntou Simão animado. Aí tu tem que falar com meu pai. Ele é das antigas e eu vi como é que foi com minha irmã mais velha. Meu cunhado passou o diabo com ciúme dele, disse Albino. Mas tu acha que ele deixa comigo? Perguntou Simão nervoso. Mas quando Albino ia responder, Prateado começou a rosnar. Já tinham andado meia hora só naquela conversa e nem perceberam que chegaram no meio da mata. Era ali que ele sempre costumava encontrar as pacas e os veados catingueiros. Prateado não parava de rosnar, olhando em direção ao capoeirão, que volta e meia assava algum bicho para comer junto com a cerveja. Eles olhavam para a direção em que o cão latia e tentavam ver se havia algum bicho por ali. O sol já sumia atrás da mata, mas ainda era possível ver quase tudo. Deve ser algum bicho grande, falou Albino, dono do cão. Será que é onça? Perguntou Simão com a arma engatilhada. Só se for da vermelha, que a pintada só quem viu foi do tempo do meu avô, que caçou por essa mata, disse Albino. O cachorro continuava rosnando para o capoeirão. Os dois rapazes estavam estranhando, pois nunca que o cão reagia daquela forma. Geralmente ele latia dando alerta e ficava fazendo menção de ir para onde estava a caça. Foi quando viram surgir na mata, lá na frente do capoeirão, aquele enorme veado catingueiro. Era o maior que eles já tinham visto. Era do tamanho de um jumento. Seria uma enorme caça para eles. Pega, Prateado! Gritou Albino. Porém, o cão não foi como sempre fazia. Ele tá com medo do tamanho do veado, falou Simão. Pega, Prateado! Gritou Albino de novo, e dessa vez o cão correu na direção da caça. O enorme veado catingueiro então também correu, entrando na mata. O cão e o animal sumiram lá para dentro. Os dois caçadores seguiram logo atrás deles. Ao passarem pelo capoeirão, viram que ali a mata era fechada. Vai por aí que eu vou por aqui, gritou Albino para Simão. Os dois amigos então se separaram no meio daquela mata. Simão logo se viu no meio do nada. Ouvia apenas o som de algo correndo pelo mato e ele seguia em frente. Não podia atirar, pois podia acertar o amigo ou então o cachorro. Foi quando ouviu aquele choro de cachorro. O cão gania tanto que chegava a dar dó. Simão então decidiu ir na direção do som. E quando estava se aproximando, veio aquele tiro bem próximo. Foi tão perto que Simão logo sentiu o cheiro da pólvora trazido pelo vento. Depois do tiro, Prateado parou de chorar. Bino,
cuidado que eu tô por aqui! Gritou o rapaz. Simão, tem alguma coisa aqui na mata, que não é bicho não! Veio de longe a voz de Albino falando aquilo. Nessa hora, Simão ficou assustado. O que seria que o amigo tinha visto? Se perguntava. Vamos voltar, Albino! Vamos voltar! Gritou Simão. Vamos! Respondeu de lá Albino. Simão corria na direção em que tinha ouvido o som do seu amigo gritando. Foi quando encontrou no meio do caminho o pobre cão prateado. Estava todo ensanguentado no chão. Com o pé, Simão mexeu nele e percebeu que o cão já estava morto. O animal estava todo cortado, como se alguém tivesse feito vários cortes com a faca nele. Isso foi onça, pensou o rapaz ao ver o terrível estado do cão. Então pensou em avisar o amigo. Brino, prateado tá aqui morto. Eu acho que foi onça, gritou ele. Nessa hora, ouviu outro tiro. O rapaz ficou parado, temendo ser atingido por uma bala. Então, outro tiro pipocou na mata, dessa vez mais perto ainda. 1 minuto depois do outro disparo. Simão pensou que o amigo estivesse em perigo. Que foi, Bino? Perguntou Simão, correndo na direção de onde tinham vindo os disparos. Corre, Simão! É o diabo que está aqui na mata! Gritou Albino com a voz aterrorizada. Então ele ouviu o som de correria na mata vindo em sua direção. Simão correu também em sentido ao capoeirão. Nessa hora ouviu os gritos de dor do seu amigo. Gritava como se sentisse as piores dores. Simão não parou de correr e logo ultrapassou o capoeirão, ainda ouvindo os gritos de Albino, que se distanciaram cada vez mais. Até que em certo ponto eles pararam. O rapaz não parou de correr. A alguns metros à frente, ele logo chegaria à estrada que dava na rua em que morava. Foi quando algo lhe segurou os pés, o fazendo cair com toda a força no chão de terra. Quando ia se levantar, viu aquela mulher de cabelo cor de fogo. Nas mãos, ela tinha um galho que parecia uma embira. Era a caipora. Simão foi chicoteado por mais de 10 minutos. Sentia o corpo todo arder. Quando acordou, estava em sua casa, deitado em sua cama. Sua mãe explicou que ele tinha sido encontrado por 2 amigos na boca da mata, todo ensanguentado. Ela tinha tratado das feridas dele desde a madrugada. De manhã, fizeram a busca na mata e encontraram o cão morto e o pobre Albino, já coberto pelas formigas da mata. O que se falou foi que foi ataque de onça, mas o que Simão contou quase ninguém acreditou. Ele disse que aquela surra que tinha levado tinha sido da caipora e que o chicote dela cortava feito faca. Ao que parece, ela deixou ele sobreviver apenas para contar para o povo que aquela mata tinha uma caipora morando. Lá para as bandas de Campo Alegre, em Alagoas, bem no começo da quaresma, aconteceu um caos assustador. Hoje, essa história serve de alerta para quando chegar esse tempo, ficar de olho aberto. Pois nos 40 dias da quaresma, o diabo anda no mundo procurando os desavisados. Ali na região de Campo Alegre, morava uma família, seu Julião, Dona Odete e a pequena Mariana. Viviam em uma pequena casinha em um sítio. A vida era tranquila, até aquele fim de tarde. Mamãe, olha o que eu ganhei, falou Mariana, que chegava da rua segurando algo nas mãos. Era uma boneca de pano. A mãe, curiosa, foi até a filha e viu aquele brinquedo. Eita, que boneca linda, minha filha. Foi a tia Cátia que te deu, foi? Perguntou a mãe, já que a filha estava por lá, brincando com as primas. Não, mamãe, quem me deu foi uma senhora que passou por mim, lá no meio da estrada, disse a menina, segurando o brinquedo. E quem era, Mariana? Perguntou Odete. Eu não sei, mamãe. Acho que ela não queria mais a boneca e me deu,
disse a menina em sua inocência. Odete pegou a boneca e ficou olhando para ela. O vestido era muito bonito, mas só com o brinquedo em mãos foi que ela notou que a expressão da boneca não era um sorriso, como ela tinha imaginado. Ela parecia mais que estava com raiva, encarando a pessoa com um olhar de reprovação. Odete entregou a menina, mas ainda estava desconfiada. Por que alguém daria uma boneca de graça a uma criança? Era isso que se perguntava. Tu já tinha visto essa mulher por aqui, minha filha? Perguntou ela 2 vezes, até que a filha tirou a atenção da boneca e lhe respondeu. Nunca vi não, mamãe. Era só uma velhinha mesmo, disse a menina. Mas à noite, algo estranho estava para acontecer. Seu Julião se acordava cedo para ir para o trabalho na fazenda de seu Pacheco. Mas naquela madrugada, ele se acordou, como costume de se acordar cedo, mesmo não indo trabalhar. Pois seu Pacheco, sendo um homem religioso, tinha liberado os empregados naquele dia. Era quarta-feira de cinza e começo da quaresma. O patrão não achava bom um dia para se trabalhar. Então, liberou todos daquele serviço na fazenda. Mesmo assim, pelo costume diário, seu Julião se acordou. Era 3 da manhã, horário que se levantava para esquentar o café e seguir viagem para o serviço. Respirou aliviado e até deu um sorriso. Estava de folga, podia dormir até mais tarde. De repente, levou um susto. Um vulto passava de um lado para o outro, bem na porta do seu quarto. Teve a impressão de que era uma velha. Até mesmo pensou ter visto o cabelo branco dela enrolado em um coque. Seu coração só faltou pular fora pela boca. Rapidamente, o homem se levantou e pegou a velha espingarda que ficava do lado da cama, caso tivesse alguma precisão. Aquele vulto não podia ser de sua filha. Era de alguém grande, um adulto. Lentamente, ele foi na direção do vulto. Aquilo tinha seguido na direção do quarto de sua filha. Quando chegou no quarto, viu sua filha dormindo calmamente. Olhou embaixo da cama, conferiu as janelas e olhou em outros pontos da casa, mas tudo estava como devia estar. Voltou para a cama e se deitou. O sono já pesava a cabeça. Pensou que tudo tivesse sido fruto de sua imaginação. O sono às vezes prega a peça nas pessoas e faz elas ver o que não existe, pensava ele. Mas quando estava prestes a fechar os olhos para dormir, se arrepiou todo. Teve a sensação de que era observado. Temendo que aquilo que tinha visto fosse uma assombração, decidiu fechar um pouco os olhos, olhando bem de pouquinho. Vixe Maria, pensou ele todo arrepiado, pois viu uma banda de uma cabeça a lhe observar quase se escondendo. O quarto estava escuro, mas com a pouca claridade que vinha da luz da lua pelas frestas das telhas, seu Julião podia ver claramente uma cabeça ali a lhe observar. O homem ficou quieto, apenas sentindo o espinhaço gelado de medo. Com os olhos quase fechando, ele viu quando aquilo saiu de trás da porta e veio seguindo em direção à cama dele e da mulher. Agora, todo arrepiado, ele podia ver claramente uma velha horrível. Parecia ter mais de 100 anos, pela ruga que trazia na cara. A mulher estendeu os braços em sua direção, como se fosse lhe pegar. Seu Julião não resistiu e por baixo da coberta fez o sinal da cruz. Nesse momento, a velha parou e recuou em segundos. Tem uma velha aqui, gritou ele. Tem uma velha aqui, falou ele, empurrando a mulher. Ele e a esposa olharam novamente em todos os cômodos da casa, sem encontrar nada. No quarto de Mariana, a menina dormia tranquilamente, como estava antes. Tu teve foi um sonho ruim, homem. Volta a dormir, criatura, que hoje tu não vai trabalhar não, disse Odete ao ouvir o marido contar a história novamente. Seu Julião não conseguia compreender que aquela velha que ele tinha visto fosse obra de sua cabeça. Aquilo devia ser uma assombração. Se ao menos ele fosse dado a bebida, diria que tinha sido fruto do álcool. Mas não, estava sóbrio. Inclusive,
não tinha posto uma gota de cachaça na boca naquele carnaval. Decidiu que ia tentar dormir, pois logo o dia ia amanhecer. Ainda não dormisse não, Julião? Perguntou a mulher, ainda de olhos fechados, ao perceber que o marido rolava de um lado para o outro, rolava de um lado para o outro da cama. Essa velha não me sai da cabeça não, falou ele. Então, Odete abriu os olhos assustada. Lembrou da filha que naquela tarde tinha ganho aquela boneca estranha de uma velha. Lembrou daquilo e passou pelo quarto da filha. Quando chegou lá, viu uma velha horrível em cima de sua filha, com as duas mãos estendidas. Seu Julião deu um pulo da cama, ouviu o grito da mulher. E quando chegou no quarto da filha, viu Odete e a menina abraçada. Mariana parecia meio zonza quando ele acendeu a luz. Odete falou que quando chegou no quarto da filha, viu uma velha em cima dela com as mãos estendidas. E foi aí que ela gritou. E no momento, a velha sumiu feito fumaça no ar. Então, ela contou ao marido sobre a boneca que a filha tinha ganho naquela tarde e tinha sido dada por uma velha desconhecida. Só podia ser uma bruxa, falou Odete. Mulher, ô mulher, a gente esqueceu que hoje é quaresma. Quarta-feira de cinza começa a quaresma, disse seu Julião. E então, antes mesmo que o sol pudesse aparecer no céu, seu Julião cavou um buraco e lá jogaram a boneca. Depois, colocaram querosene e acenderam o fogo. Uma chama vermelha e alta se ergueu do brinquedo e o ambiente foi tomado por um cheiro de enxofre. Aquela era a prova de que a boneca tinha coisa diabólica mesmo. Quanto ao resto da quaresma, a família passou na tranquilidade e nunca souberam quem era aquela velha que tinha dado a boneca à filha. Depois desse dia, nunca mais seu Julião viu assombração em sua casa. E a filha passou a aprender que não devia aceitar nada de estranho. Os meninos não estavam gostando de passar aquela quaresma na casa da avó. Dona Thelma, pelo contrário, fazia gosto de ter os netos ali perto. A filha morava no Recife e rara eram as vezes que eles vinham lhe visitar. A velha, a mulher, morava ali em Cabrobó. Enzo e Valentina estavam contando os dias para voltarem para a capital e, enfim, poderem usufruir da tal internet. Aqui é muito chato, mãe. Nem dá para ver o programa do Lúcio Show, reclamou Valentina com a mãe. Minha filha, aqui tem tanta coisa para você e seu irmão brincarem. Por que vocês não vão brincar com seu primo Barnabé, hein? Falou a mãe. Ele não sabe de nada, mãe. Não sabe nem o que é meme. A gente fala um meme e ele nem sabe do que a gente tá falando, falou Enzo. Depois de tanta insistência da mãe, Enzo e Valentina decidiram ir brincar naquela tarde com o primo. Os irmãos avistaram o menino lá longe, parado no meio da boca da mata. Tu tá fazendo o que, Barnabé? Perguntou Enzo ao ver o primo ali. Eu tava em cima dessa árvore aí. Eu quero pegar um papacapim que eu vim cantando nessa árvore. Coloquei lá em cima um alçapão para ver se eu pego ele. Agora é esperar. Oxe, que coisa chata. Aí você fica aí esperando ele cair na armadilha só, é? Disse Valentina. Eu deixo aí, depois eu venho. Enquanto isso, eu gosto de andar pela mata, falou o menino. Então, os irmãos seguiram o primo mata dentro. A cada árvore ou bicho que aparecia, Barnabé ia apontando e explicando o que era aquilo. Enzo e Valentina não estavam nem escutando. Andavam com a cara de tédio, de como quem não gosta de estar ali e que faz por obrigação. Isso aqui, ó, é fumo da comadre Fulozinha. Algum caçador deve ter deixado para ela e ela fumou, disse o menino, apontando para um pedaço de papel enrolado e queimado que estava no chão. Isso não existe, seu besta, disse a menina ao primo. E quem foi que disse que não existe? Falou Barnabé. A minha professora Marcela.
Ela ensinou que tudo isso é lenda que o povo do interior inventa para explicar as coisas que ele não sabe, falou Valentina. E tua professora mora perto da mata? Perguntou o primo. Não, claro que não. Ela mora em Olinda, disse a menina. E como é que ela sabe então o que tem e o que não tem na mata? Falou Barnabé. Não existe não. Comadre Fulozinha, lobisomem, nem mula sem cabeça, é tudo invenção do folclore, falou Enzo. Vocês não sabem de nada. Nem tudo que existe está nos livros de estudo. Semana passada mesmo, na quarta-feira de cinza, Dona Cíntia viu uma caboclinha correndo para dentro da mata. Era uma menina de cabelo preto, com cabelo comprido, que chegava até nos pés. Era a comadre Fulozinha. A assombração existe sim, para vocês que não sabem, principalmente nesse tempo de quaresma, disse Barnabé sério. O casal de primos, ao ouvir aquilo, caiu na gargalhada. Duvido é o dó que exista, falou Valentina sorrindo. Comadre Fulozinha, eu só acredito vendo, falou Enzo, ainda gargalhando. Foi nessa hora que um vento forte soprou sobre todas as árvores e plantas que tinha ali na mata. Foi uma zoada danada. Barnabé, assustado, olhou para cima e quando voltou a vista para os primos, não viu mais eles. Oxe, cadê esses meninos? Perguntou ele sem entender nada. Chamou por eles várias vezes, mas não teve resposta. E agora, como voltaria para casa sem os primos? E ficou ali procurando. Isso só pode ser coisa da comadre Fulozinha, falou ele. Enzo e Valentina não encontraram mais o primo depois daquela ventania que deu na mata. Do nada, o menino tinha desaparecido bem na frente deles. Gritaram e chamaram por ele várias vezes, mas nada de resposta. O pior é que a noite já vinha chegando. Será que ele ficou com raiva da gente? Perguntou a menina. Deve ter sido. Vamos voltar, Valentina, disse Enzo. E assim começaram a andar na direção em que o primo tinha vindo. Pelo menos era o que eles achavam que estavam fazendo. Mas quanto mais andavam, mais parecia que não saíam do lugar. Oxe, não foi aqui que a gente estava agorinha, disse o menino, olhando para o chão e vendo aquele papel queimado que o primo tinha dito que era da comadre Fulozinha. À noite tudo era sombra. Era uma barulheira danada de tudo quanto é bicho que mora na mata e só sai à noite. Mas o que arrepiou os irmãos foi um uivo de gelar o espinhaço que escutaram. O que foi isso? Perguntou a menina assustada. Isso pareceu um lobo. E tem lobo por aqui? Acho que não tem não, falou Enzo assustado, pois aquele som tinha vindo bem de perto deles. De repente, escutaram a zoada de correria que vinha bem na direção em que ele estava. Rapidamente, as crianças se esconderam atrás de uma moita de mato alto. E escondidos, viram quando uma criatura peluda e encurvada passou correndo. Em seguida, a criatura parou lá na frente, novamente soltando um uivo. Era o lobisomem. E agora? Falou Valentina toda arrepiada. A gente vai ficar aqui mesmo, vamos ficar quieto que ele não vê a gente, sussurrou o menino. Em seguida, o lobisomem correu, se afastando e uivando novamente. É melhor a gente ficar aqui até o amanhecer, falou Enzo. Valentina ia começar a chorar, mas foi alertada pelo irmão que o lobisomem podia acabar escutando eles. Após horas ali em silêncio, os irmãos ouviram novamente o uivo de lobisomem, dessa vez mais distante. Logo ouviram o barulho de algo correndo pela mata. Era o lobisomem que voltava, e dito e feito, logo
viram aquele ser peludo passar pelo mesmo lugar em que ele tinha vindo. As crianças seguraram o choro por várias vezes naquela madrugada. Depois de muitas horas e de cansaço e fome, o dia começou a clarear. As crianças estavam tudo com o corpo doído. A fome castigava o estômago dos dois. Vamos voltar, Valentina. Já tá de dia, falou o menino cansado. E assim, cheio de dores, os dois irmãos seguiram e andaram muito para acabar no mesmo lugar em que tinham passado a noite. Mas de repente, Enzo apontou para a irmã, indicando algo que estava lá na frente. Aquilo aterrorizou a menina. Parada em frente deles, a poucos metros, estava uma menina índia de cabelos compridos. Nessa hora, os irmãos se lembraram da lenda da comadre Fulozinha, que dizia que ela conseguia fazer as pessoas se perderem nas matas. Agora, tudo fazia sentido. A comadre Fulozinha tinha fechado os caminhos para que eles ficassem perdidos ali. De repente, começaram a ouvir vozes se aproximando. Quando olharam novamente na direção da comadre Fulozinha, viram que ela tinha sumido. E quem apareceu foi Barnabé, o seu primo, acompanhado de alguns adultos. Todos estavam procurando por eles. As crianças contaram tudo o que tinha acontecido durante aquela madrugada macabra. Todos ali acreditaram, pois eles mesmos já tinham passado por ali várias vezes e não tinham encontrado os irmãos. E foi assim que os irmãos Enzo e Valentina passaram a acreditar em assombrações. Depois desse dia, nem mesmo falar o nome da comadre Fulozinha.